Olá, humano, olá, humana, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um episódio do Humanisticamente. Você já sabe, o Humanisticamente é o seu canal para debater direito e humanidades. Aqui nós discutimos os temas mais atuais de formação humanística. E nós estamos no YouTube, onde você pode assistir aqui os conteúdos que nós ministramos, como estamos também nos principais agregadores de podcast. Acredito que o mais visitado seja o Spotify, mas nós estamos em todos eles. E esse é o nosso episódio 26. Nesse episódio nós vamos discutir a obra Contra a História do Liberalismo, do Domênico Losurdo. Esse episódio, como outros que a gente tem feito recentemente, é um segmento, uma parte de uma aula que eu ministrei sobre esse livro, que vai te dar uma noção geral sobre o que trata o Domênico Losurdo no Contra a História do Liberalismo, as críticas que ele faz a autores como Locke, como Grotius e outros, tá? Então, eu espero que você goste desse episódio. É um tema que eu acho muito interessante porque mostra uma outra visão desses autores do iluminismo que, por vezes, são muito elogiados e que a gente acaba deixando passar uns pontos aí que são bem críticos da sua obra. Então, é um convite que eu te faço a assistir o episódio 26 do Humanisticamente, o tema Contra a História do Liberalismo. É isso, você assiste depois da vinheta, vai! Temos que começar falando do Contra a História do Liberalismo, que é um nome, é o mesmo nome do livro que nós temos indicado no edital de vocês. Então, quem é o Domênico Losurdo? O Domênico Losurdo, ele foi um filósofo e historiador marxista italiano, né? Esse senhor aqui. Um grande crítico ao liberalismo, ao capitalismo, ao colonialismo, ao imperialismo e ao totalitarismo. Então, o Losurdo, ele foi um grande nome do pensamento filosófico do século XX e desse começo de século XXI, um autor italiano e que tem o livro com esse nome, né, com esse título, Contra a História do Liberalismo. E assim, é até curioso falar isso, né, mas esse livro tá aqui pra gente estudar, a gente tem que falar sobre ele. E esse livro, ele ficou na moda aqui no Brasil, como as coisas são, de uma maneira assim meio, sei lá, esdrúxula, heterodoxa, né, que ele ficou famoso por uma indicação do Caetano Veloso, né, o Caetano Veloso indicou esse livro, e aí ele ficou bem pop, o livro assim, um livro bem denso, filosófico, histórico, e ficou pop, né, porque foi uma indicação do Caetano Veloso, que por sua vez tinha recebido indicação do Jones Manuel, ou Jonas Manuel, toda vida eu troco o nome dele, se é Jones ou se é Jonas Manuel, que é um estudioso, um professor que tem um perfil bem marxista e que tem influenciado Caetano Veloso mais recentemente. Então, por indicação do Jones Manuel, o Contra a História do Liberalismo acabou ficando famoso, né? Então, esse é o livro que a gente vai tratar a partir de agora, essencialmente. E o que é essa contra-história do liberalismo? Do que a gente está falando quando a gente fala do contra-história do liberalismo? A primeira coisa é que, obviamente, que o Losurdo é um autor do pensamento à esquerda. Ele é um autor de forte influência marxista. E ele é crítico ao liberalismo, ao capitalismo, etc. Então, quando ele coloca aqui contra-história, é obviamente que ele vai mostrar uma outra face da história do liberalismo. A gente estuda, a gente escuta muito falar em liberalismo desde a escola, desde do ensino fundamental e do ensino médio, dão ali rudimentos para a gente de liberalismo, mas como tudo que é muito introdutório, muito inicial, acaba sendo apresentado de uma forma muito superficial. E o que o Losurdo pretende fazer é verticalizar, aprofundar a história do liberalismo e ver se o liberalismo é justamente aquilo que os liberais dizem que ele é. Então, quando o Losurdo fala numa contra-história, ele está querendo mostrar as diversas facetas, mesmo aquelas faces do pensamento liberal
que normalmente não são muito difundidas. Aquelas faces que são meio que soterradas, colocadas debaixo do tapete. Então, essa é a contra-história do liberalismo. Esse lado B da história liberal. E tudo isso começa com um questionamento. O que é liberalismo? O que é liberalismo? Essa é a pergunta inicial da obra. No primeiro capítulo, na primeira página, ele já começa se perguntando o que é liberalismo. E aí, a ideia inicial que é passada pra gente, quando a gente escuta falar em liberalismo, quando alguém vem e fala sobre liberalismo pra gente, a ideia inicial é que o liberalismo é a luta pelos direitos de liberdade do ser humano. É a luta pela liberdade. É o conjunto de ideias que defende a liberdade do ser humano. É possível que eu mesmo tenha dito isso aqui em aulas anteriores, porque quando a gente vai apresentar a temática, é assim que a gente apresenta, né? Liberalismo é a luta pelos direitos de liberdade, é a luta pela liberdade humana. E aí, é isso que o Losurdo vai trazer como questionamento. O liberalismo é mesmo a defesa da liberdade? Será que é esse o cerne do pensamento liberal? Será que o cerne do pensamento liberal é a luta pela liberdade? E aí, Losurdo vai buscar responder isso durante toda a obra, não com base numa crítica pessoal sua, não com base simplesmente numa leitura sua do pensamento liberal, mas mostrando literalmente o pensamento dos liberais e como esse pensamento liberal muitas vezes é contraditório com a própria ideia de liberdade. Muitos autores, principalmente autores liberais, acusam o Losurdo de ser um revisionista, de querer fazer uma leitura anacrônica do pensamento liberal, ou seja, de querer ver com olhos de hoje o que era o liberalismo naquele período. E isso é importante que se diga para que a gente possa compreender que o Losurdo, na verdade, ele não faz um revisionismo, ele não faz uma crítica ao pensamento liberal simplesmente com base no que ele acha que é o certo a respeito da liberdade. Ele faz mostrando o pensamento dos próprios liberais. Então, se ele vai criticar Locke, ele não critica Locke simplesmente a partir da sua visão de Locke. Ele critica Locke mostrando ipsis literis, mostrando literalmente o que Locke falava. Mostrando outros pensadores daquele período contemporâneo a Locke que já criticavam o pensamento de Locke, para mostrar que essa visão não é uma visão anacrônica, que tenta pautar uma visão antiga com base numa visão atual. Ele mostra, ó, já naquela época, isso não era bem assim. Essa visão é uma visão preconceituosa desde aquele passado mais remoto. Então, essa crítica de que o Losurdo é um revisionista histórico é uma crítica superficial, é uma crítica de quem não leu o livro. Porque se você lê o livro, você vê que ele cita constantemente os próprios pensadores, o que eles falavam, e mesmo pensadores que se contrapunham a isso já naquele momento. Vocês vão ver isso aqui já já, que eu vou dar exemplos disso aqui já já. Então, o que o Losurdo busca fazer no Contra-História do Liberalismo é responder essa pergunta. Será que o liberalismo é de fato a defesa da liberdade, tal como os liberais dizem que ele é? Será que é isso que é a preocupação do liberalismo? E ele vai, e aí, obviamente, a gente já vai gerar um anticlímax aqui, porque eu já vou dar um spoiler, né, da resposta. Ele vai mostrar que isso não é bem assim, para ser bem sutil, quando ele compara os discursos de liberdade, típicos do liberalismo, com a defesa que os liberais faziam da própria escravidão. Então, será que o liberalismo é mesmo a defesa dos direitos de liberdade? A gente pode saber isso, dirá Losurdo, né, implicitamente no livro, analisando as relações do pensamento liberal com a própria noção de escravidão, que é o oposto, a antítese mais literal e visceral possível que existe com a liberdade. Então,
com isso, com esse paralelo, com esse confronto com a escravidão, o confronto das ideias liberais de liberdade com a sua antítese mais virulenta, que é a escravidão, que ele vai tentar responder isso. E aí, a partir das premissas que ele vai construindo desse paralelo, ele vai, então, apresentar o grande X. Se, em tese, não é a liberdade, o que é a defesa do liberalismo? Essa é a pergunta que é importante. Se, eventualmente, a gente vai ver se é mesmo, mas se eventualmente não é tal como é propalada a liberdade, o que realmente o liberalismo defende, o que o liberalismo defende? Esse é o grande X da questão e é isso que eu quero trabalhar aqui com vocês, tá? Então é isso que é o objeto de pesquisa da contra-história do liberalismo. É basicamente isso. E aí, para desenvolver essas ideias, ele vai fazer uma análise quase que genealógica do desenvolvimento histórico dos direitos. E esse desenvolvimento que ele faz não é simplesmente um desenvolvimento histórico. A gente poderia até dizer que é um desenvolvimento histórico-filosófico dos direitos. Então ele vai, com base na história do pensamento liberal, com base na história filosófica do pensamento liberal e da consagração de direitos derivado disso, com base nessa análise, ele vai estudar se de fato esse pensamento liberal era um pensamento de defesa da liberdade. E aí ele vai fazer isso no capítulo 1º, já no capítulo 1º da sua obra, analisando três, digamos assim, grupos de segmentos de pensadores, na verdade 2 pensadores e um grupo teórico-prático de pensadores, que são os pais da pátria americana, e analisando o pensamento desses que talvez seriam os fundadores do pensamento liberal na modernidade, ele vai justamente ver como essa galera aqui, que funda o pensamento liberal, como eles se posicionavam em relação à liberdade e como eles se posicionavam em relação à escravidão. Para, a partir dessa análise, saber se de fato o liberalismo é uma escola de pensamento que busca preservar a liberdade. Isso aqui é uma coisa que a gente inclusive já viu em aulas anteriores, mas que a gente tem que repisar aqui porque é o primeiro capítulo, o capítulo que vai dar assim um panorama geral do que ele vai trabalhar ao longo de toda a obra. E aí o seguinte, ele começa fazendo essa análise. A gente vai ver que, na verdade, ele começa até com outro pensador, que é o que a gente vai ver aqui na sequência, mas a grande coluna vertebral da filosofia liberal vai estar aqui com Grotius e Locke, com esses 2 autores, e depois os pais da pátria americana vão vir e vão colocar isso aí em prática, né? Então, a história, ou a grande história, a grande coluna vertebral do pensamento filosófico liberal começa com Grotius, né? O autor holandês, que é o mesmo autor que é o criador da ideia jusnatural, do justnaturalismo racionalista moderno, porque o direito natural ele existe lá desde a antiguidade, mas com Grotius ele se torna racional, ou seja, Grotius ele admite, mesmo que de uma forma bem assim comedida, né, que mesmo que Deus não exista, mesmo que nós admitamos uma coisa absurda como Deus não existir, ainda assim o ser humano tem direitos pelo simples fato de ter direitos. Então ele cria a ideia de justnaturalismo racional. Ele cria essa ideia de que o ser humano tem direitos naturais inalienáveis, entre eles o direito à liberdade. Então Grotius ele vai ser um autor liberal sem dúvida nenhuma. E o liberalismo de Grotius ele se impõe, e o Losurdo faz questão de demonstrar bastante isso, principalmente na contraposição que Grotius, um autor holandês, faz ao regime absolutista do Filipe II da Espanha. Esse Filipe II é um cara que é muito importante na própria história do Brasil, né? Ele foi rei do Brasil também, né? Filipe II da Espanha foi rei do Brasil? Foi. Ele é aquele cara lá da União Ibérica, né? Que foi rei
de Portugal e da Espanha, e por via de consequência foi rei do Brasil também, porque o Brasil era uma colônia espanhola, né? O Brasil era uma colônia portuguesa. Quando a Espanha passa a assumir o controle, a gestão de Portugal, o Brasil, por via de consequência, vem ali de tabela, vem na quebra, né? E o Filipe II da Espanha tinha uma influência ali naquela região da Neerlândia, né? Ali, os Países Baixos, onde se localiza a Holanda de Grotius. Então, o que acontece? O que acontece é que Grotius, ele se manifestava contra esse julgo absolutista do Filipe II. Ele defendia o direito de revolução, o direito de liberdade contra essa monarquia absoluta. Então é um típico pensamento do início do iluminismo, um pensamento anti-absolutista. Um pensamento que sim entra para aquela ideia básica, aquela ideia geral que a gente aprende na escola, de que o liberalismo luta por direitos individuais, direitos anteriores ao próprio Estado, daí justnaturalismo racionalista, e que isso se contrapõe ao Estado absolutista, né? Aquela ideia que a gente aprende na escola. Grotius é um fundador dessa linha de pensamento aí, sem dúvida nenhuma. Então ele é sim um autor liberal. Só que aí, o que o nosso amigo Losurdo vai fazer? Ele vai pegar e vai começar a comparar Grotius com Grotius. O que Grotius fala pro povo europeu, pro povo holandês, a liberdade que ele prega pro povo holandês, e o que ele fala em relação aos indígenas das Américas, né? E o Grotius, nas suas obras, literalmente, então é por isso que eu digo que o Losurdo ele não é anacrônico, ele não lê Grotius com uma visão atual, ele lê Grotius comparando Grotius com Grotius, né? E aí ele vai mostrar que Grotius, isso não é uma coisa nova pra gente, já foi trabalhado aqui, Grotius, ele fala que os selvagens das Américas, por não acreditar em Deus, e olha como isso é louco, né? O cara que, para justificar os direitos dos europeus, chegou ao ponto de, historicamente, admitir que Deus poderia não existir, ainda assim o branco europeu teria direito, ele vai dizer que para os selvagens das Américas, que não são filhos de Deus, que não acreditam em Deus, se justifica a escravidão. Né? Então é uma contradição muito louca do pensamento de Grotius, porque para defender a liberdade do branco europeu, ele chega ao ponto de admitir que Deus não existe. E para justificar a escravidão do ameríndio, né, do indígena americano, ou do indígena de qualquer parte do mundo, porque vale lembrar que a Holanda, assim que se faz livre do jugo absolutista espanhol, ela vai se pôr a colonizar o mundo afora, e ela foi extremamente eficiente nisso. Vale sempre lembrar a Companhia das Índias Ocidentais e a Companhia das Índias Orientais, né? A nossa matriz aqui, a nossa vertente aqui ocidental, ela não foi tão feliz como a oriental. A oriental foi talvez a empresa mais lucrativa da história da humanidade, mas aqui inclusive, a companhia que inclusive estimulou a invasão holandesa no Brasil, ela foi bem mais deficitária do que superavitária, né? Deu muito prejuízo, muito mais prejuízo do que lucro. Mas a Holanda, que teve esse ímpeto colonial, esse ímpeto explorador, ela sim usou mão de obra africana, usou mão de obra escrava, e Grotius justificava tudo isso, considerava como algo natural. Um paralelo que a gente pode até fazer é que Grotius ele justifica uma escravidão até com bases teológicas. É engraçado, isso é muito contraditório no pensamento de Grotius, porque ao mesmo tempo que ele é o fundador do justnaturalismo racionalista, ele é um justificador de uma escravidão com bases teológicas. Já o Locke, a gente vai ver aqui na sequência, que o Locke ele vai justificar um pouco com base na ideia de Deus também, né? Deus era uma presença muito frequente nos pensadores desse período, a justificação das coisas com base em Deus, mas o Locke ele vai muito mais justificar com base na raça
e no trabalho até do que com base na religiosidade, né? Então, o Losurdo, ele mostra essa autocontradição do pensamento de Grotius, que de um lado defende a liberdade de emancipação do povo holandês em relação ao jugo do soberano, no caso espanhol, mas vai defender, vai justificar a escravidão do povo original ou mesmo do povo negro nas Américas. Já Locke, ele vai justificar essa escravidão também, um grande teórico da Revolução Gloriosa. Existe uma discussão se ele é o teórico e o estimulador de uma revolução, que foi a Revolução Gloriosa, ou se ele viu tudo acontecer e escreveu o livro para justificar tudo aquilo que tinha acontecido. Tem essa dúvida se ele viveu e escreveu sobre o que ele viveu, ou se ele criou o pensamento que estimulou a revolução. Mas o fato é que ele é o grande teórico no bojo da Revolução Gloriosa, que foi a grande revolução liberal e burguesa inicial, justificando isso com base essencialmente na liberdade. Os autores libertarianos, né, por exemplo, Robert Nozick, né, que é um grande autor do direito libertariano, que é aquela visão mais extremada do neoliberalismo aplicada ao direito nos dias de hoje, ele fundamenta seu pensamento em Locke, né? Então, Locke é um autor liberal, é um autor que defende esse direito de liberdade, já defendia a tolerância religiosa naquela época. Então, uma parte de direitos civis e liberdades civis para o povo inglês estava totalmente fundamentado no pensamento de Locke. Já o próprio Locke, e Losurdo faz essa comparação, ele, em vários momentos, em uma redação que aos nossos olhos de hoje choca muito, justamente porque é extremamente preconceituosa, ele vai justificar, sem papas na língua, a escravidão dos indígenas e dos negros. Vai justificar isso das formas mais bizarras. Com relação aos indígenas, ele diz, o indígena deixa a terra improdutiva, o indígena não utiliza a terra. Meu Deus, né? A gente sabe que a relação do indígena com a terra é uma relação totalmente diferente da relação do homem branco capitalista com a terra, né? O indígena, ele não quer sugar até o último recurso natural da terra. Ele tem uma relação muito mais harmoniosa com a terra. Mas Locke, ele justifica nessa, aspas, ausência de trabalho, preconceituoso pra baralho, né? Ele vai justificar nessa ausência de trabalho do indígena na terra o direito do colonizador de expropriar as terras do indígena, né? Ele vai justificar no fato dos indígenas serem, aspas, selvagens, essa possibilidade de dominação. Então, tanto Grotius como Locke, esses dois grandes nomes iniciais do liberalismo e que são historicamente festejados pelo pensamento liberal, eles, ao mesmo tempo que defendem a liberdade para o branco europeu, eles defendem a escravidão para o não branco, não europeu. E aqui começa a cair aquela afirmação mais básica de todo aquele que vai explicar o liberalismo, de que o liberalismo é a defesa da liberdade. É com isso aqui que o Losurdo vai começar a dizer: que liberdade é essa? Liberdade para uns e falta de liberdade para outros? Então, ele critica esse paradoxo, essa contradição do pensamento liberal. E aí, isso aqui foi uma coisa que a gente já tinha falado, mas uma coisa que a gente ainda não tinha aprofundado é que ele vai mostrar também que isso foi uma coisa que foi também comum ao pensamento dos chamados Founding Fathers americanos, ou seja, os pais da pátria americanos. Jefferson, Adams, o próprio George Washington, eles seguiram essa mesma linha de pensamento. O Losurdo, ele mostra, inclusive, que
se construiu uma narrativa histórica dos americanos como defensores da liberdade, mas muito dessa construção teórica busca jogar para uma realidade subterrânea a noção de que os americanos lutaram por uma independência contra os próprios ingleses, né? Lutaram por essa independência, mas era uma independência para alguns, porque outros continuaram sendo escravos. No caso, os negros continuaram escravizados. Então, o próprio George Washington tinha escravos, Thomas Jefferson tinha escravos, John Adams tinha escravos. Então, o próprio Locke tinha escravos, né? Tinha escravos não. O Locke, ele era acionista de uma companhia escravista, né? Uma companhia inglesa escravista. O Locke, ele, na verdade, financiava, né? Era investidor da escravidão. Mas os pais da pátria americanos, eles eram, sim, senhores de escravos. Então, ele mostra alguns diálogos, algumas discussões acaloradas, debates políticos acalorados, que existiam naquele momento histórico, e perceba como o Losurdo não é anacrônico, ele analisava à luz da realidade daquele momento. Ele mostra debates entre ingleses e americanos, os americanos dizendo que os ingleses eram imperialistas, e os ingleses rebatiam dizendo, olha, vocês também são, vocês fizeram independência, mas continuam mantendo a escravidão também. Então, era o sujo falando do mal lavado, né? Mostrando que esse discurso americano de campeão da liberdade, né? O Losurdo usa muito essa expressão ao longo da obra, a defesa de que se é um campeão da liberdade, na verdade acaba escamoteando, escondendo, jogando para debaixo do tapete uma série de incoerências que justificam a escravidão. Então, existe uma simbiose, e é isso que eu quero que vocês entendam, esse é o ponto central do pensamento do Losurdo, existe uma simbiose entre o pensamento liberal e a sustentação da escravidão. E o Losurdo dá uma cacetada, uma paulada violenta no pensamento liberal, quando ele apresenta simplesmente esse rapazinho aqui como um crítico do liberalismo. Como assim, professor? O Adam Smith não é o pai do liberalismo? Meu tio na escola me ensinou que o Adam Smith era o pai do liberalismo. Galera, é óbvio que o Adam Smith é o pai do liberalismo e continua sendo, mesmo depois dessa apresentação que o Losurdo faz do Smith. Mas ele mostra uma citação do Smith, denunciando o Smith, mostrando a autocontradição do liberalismo. Quando se fala da escravidão, o Adam Smith, ele não era a favor da escravidão. Ele denuncia a escravidão. E ele mostra que dentro da República Liberal vai ser muito difícil acabar com a escravidão. O Adam Smith é uma citação literal do Adam Smith dizendo que dentro da República Liberal é muito difícil acabar com a escravidão. Por que é difícil acabar com a escravidão? Porque, segundo o próprio Smith, aqueles que têm o poder de decisão dentro da República Liberal são senhores de escravo, então eles não vão querer, por meio das vias democráticas, né, para aqueles que participam da democracia, né, eles não vão aceitar. E o próprio Adam Smith diz, é muito mais fácil acabar com a escravidão dentro de um regime despótico do que dentro de um regime liberal. Olha que loucura, né? A cabeça da gente faz assim, pum, porque é o pai do liberalismo falando que é mais fácil acabar com a escravidão, que é um regime nefasto, por meio de um governo despótico, do que dentro de uma república liberal. E o Losurdo mostra isso também apresentando o pensamento do Baudin, que era um absolutista. E era um absolutista que chegava, ele não era contra o Instituto da Escravidão, propriamente dito, mas ele aceitava questionar a legitimidade da escravidão, e mostra esse pensamento, que é um pensamento até anterior ao pensamento de Locke, enquanto Locke, por exemplo, nem cogita questionar a escravidão. Então, o cara investia, né, investia nas ações da escravidão. Então, ele mostra essas contradições que não são contradições anacrônicas, olhando apenas com o olhar de hoje. É óbvio que a gente olha com
com o olhar de hoje, porque não tem como fazer diferente, né? Aquela história de Heidegger, né? Nós somos banhados pela nossa linguagem. Mas ele mostra essas contradições, contradições que o próprio Adam Smith apresentava e que pensadores absolutistas chegavam a questionar enquanto supostos, para usar a expressão que ele gosta muito, campeões da liberdade, não admitiam, como o próprio Locke. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. É um segmento só para dar uma visão mais geral do que é o Contra-História do Liberalismo. Espero que isso tenha te provocado a querer conhecer um pouco mais sobre o autor. Não tenho pretensão de reduzir uma obra tão profunda em apenas 30 minutos, mas acho que dá para dar uma visão bem geral e bem bacana. É isso, até o próximo episódio. Tchau!